Uma aula da série japonês do dia a dia. Agora nós vamos falar sobre o tempo. E o tempo ele é muito presente na cultura japonesa. Ele é um puxador de papo. Vizinhos, por exemplo, quando estão saindo, se encontra o outro, um dos primeiros comentários é sobre o tempo. E no Japão também existe muito hábito de olhar a previsão do tempo antes de sair, levar o guarda-chuva, se por exemplo a gente está saindo de manhã, tá sol, mas a previsão do tempo diz que vai chover durante o dia. Faz muita parte do hábito dos japoneses estar presente em relação ao tempo e à previsão do tempo. Então a gente vai ter frases básicas aqui falando sobre o tempo, né? Primeira frase temos o seguinte: "Ii tenki desu ne?" Que tempo bom. "Ii tenki desu ne?" O que está acontecendo aqui é uma frase que você poderia usar quando está puxando papo com um vizinho, por exemplo. Temos aqui a palavra "ii", que significa bom, né? Ele é um adjetivo. E temos aqui o tenki, que significa o tempo, o clima propriamente dito. E aí temos o des, que dá a ideia do ser, né? Então, literalmente, essa frase seria "é um tempo bom", tá? E quando eu junto assim um adjetivo com a palavra "itenki", estou falando tempo bom, tá? Estou caracterizando a palavra tempo com a palavra bom. "Itenki", ok? Esse ne no final é a partícula de fim de frase, né? Que a gente até usa como né. Agora uma frase parecida, olha só a diferença. Aqui eu estou fazendo um comentário que o tempo está bom, né? Aqui eu estou fazendo meio que uma afirmação. Tenki ga ii, o tempo está bom. Eu tenho as mesmas palavras da outra frase, que é o bom, e o tenki, que é o tempo. Só que ao invés de falar ii tenki, que significa tempo bom, eu estou falando tenki ga ii, que eu estou falando o tempo é bom, ou o tempo está bom. Aqui já passa a ser uma frase, né? Quando eu falo ii tenki, essa parte aqui, ó, isso não é uma frase ainda. É só um substantivo recebendo uma característica de um adjetivo. Aqui já é uma afirmação. Eu estou falando que esse substantivo ele tem essa característica. Ele é essa característica. Então, tempo é bom. Tempo está bom. Ok? Tenki ga ii. Ok? Isso talvez fique mais claro até com outros substantivos e outros adjetivos, né? Por exemplo, vamos pensar aqui um atarashi, que significa novo. E vamos pensar num carro, kuruma, que significa carro. Se eu falar atarashi kuruma, estou falando carro novo, ok? E aí ele poderia estar dentro de uma frase, né? Por exemplo, comprei um carro novo, né? Ou então kuruma ga atarashi. Aqui eu já estou falando, o carro é novo, tá? Estou falando sobre o carro, tá? Tem diferença, você precisa ser capaz de entender essa diferença aqui, porque mesmo no português essa diferença é óbvia. Tá vendo o aqui, ó? Isso faz com que seja uma frase com verbo. Então, tenki ga ii, o tempo está bom. O tempo é bom hoje, tá? Incrementando um pouquinho mais essa, saikin tenki ga ii, ultimamente o tempo está bom. É a mesma frase, só que agora a gente colocou aqui saikin. Significa ultimamente, nos últimos tempos. Até mesmo recentemente, né? Pode ser interpretado assim. Então, saikin tenki ga ii, ultimamente o tempo está bom. Beleza? Agora vamos falar que o tempo não está bom. Vamos passar isso para negativa. Em português, a gente passa para negativa as coisas só colocando a palavra não. Em japonês, a gente flexiona os verbos e os adjetivos. Então, a gente tinha aqui, ó, tenki ga ii, significa o tempo está bom. Para passar isso para negativa, a gente tem que pegar o adjetivo ii, que em kanji é assim, é meio que opcional usar em kanji ou hiragana. E temos que passar ele para negativa, que fica yokunai. Mesma coisa, kanji ou hiragana. Yokunai. Opa, yokunai. Que aí significa não bom ou não é bom, o contrário de bom, tá? Na negativa. Esse adjetivo ele é irregular. Para você passar adjetivos para negativa, por exemplo, aquele que eu usei de exemplo, atarashi, que significa
novo. Atarashikunai. Você troca esse i por kunai, que aí dá a ideia de não novo, né? Não é novo. Só que o adjetivo i, que significa bom, ele é irregular. Então aqui vai mudar a leitura dele inteiro, ó. Vai ficar i yokunai, yokunai, tá? Yokunai. É só, não tem um porquê disso, talvez tenha historicamente um porquê, mas simplesmente é o que é. Você tem que memorizar assim, que esse aqui ele é irregular, tá? Como eu vou saber qual é irregular ou não? Não existe um como saber. Esse é irregular e, pelo que eu me lembro agora, rápido é o único, tá? Todos os outros seguem a lógica. Agora, aqui eu falei que o tempo não está bom, mas agora eu quero ser categórico e falar que ele está ruim. Tenki ga warui. O tempo está ruim, né? Temos aqui a partícula ga, né? Ela é muito usada quando você está atribuindo assim, um adjetivo a um substantivo. E warui significa mal, ruim, tá? Tenki ga warui. Agora vamos falar que o tempo ficou bom. Ele estava ruim e agora ele está bom, ele ficou bom. Em português a gente usa o verbo ficar, né? Para falar que alguma coisa passou a ter uma característica. Tenki ga yokunatta. Tenki ga yokunatta. Aqui nós temos novamente o adjetivo i, que significa bom. E aí existe uma estrutura no japonês que é o adjetivo mais o verbo naru, que significa ficar com esse adjetivo, ficar com essa característica. Para fazer isso, a gente tem que trocar o i do adjetivo pelo ku. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, atarashi, ele vai ficar atarashiku naru. Ou seja, eu troquei esse i aqui e coloquei o verbo naru. Esse verbo naru significa tornar-se, passar a ser, meio que se transformar, tá? Então, atarashiku naru, ficar novo. Atarashi, novo. Atarashiku naru, ficar novo. Ok? O adjetivo i, ele é irregular. Então, você tem que mudar. Vai seguir a regra, né? Troca o i por ku, só que não fica ikunatta, fica yokunatta. Tem que mudar a leitura aqui do começo, ok? E o verbo naru, ele está no presente aqui, né? Então, se eu falar yokunaru, significa ficar bom. E aí eu posso flexionar ele do jeito que eu quiser. Por exemplo, yokunatta, ficou bom. Né? Ele está na forma conclusiva, está no passado, ok? Ou yokunaranai, não fica bom. Agora ele está na negativa, né? Yokunaranai, ele não fica bom. Yokunatta, ficou bom, está no passado, ok? Então, tenki ga yokunatta, o tempo ficou bom. Vamos agora a uma frase que na minha época de Noryokushiken, JLPT, não sei se hoje ainda tem isso, para testar o radinho que colocavam lá para as pessoas escutarem o áudio da parte da prova de listening, né, de Chokai, ele ficava repetindo essa frase e a fiscal da prova lá via se todo mundo consegue escutar bem, né, mesmo as pessoas que estão no fundo da sala. Então ficava repetindo essa frase várias vezes e aí ela controlava o volume de acordo se as pessoas dizem que estão escutando claramente ou não. A frase é Tenki ga ii kara sanpo shimashou. Tenki ga ii kara sanpo shimashou. Temos aqui, primeiro, tenki ga ii, que é a frase que já apareceu. O tempo está bom. E aí nós temos aqui a estrutura kara de explicação, que ela pode ser traduzida como porquê ou como. Então, como o tempo está bom, ou por que o tempo está bom, acontece o que vem depois. Então, por causa disso, acontece isso daqui, ok? A primeira, de certa forma, é a causa da segunda, tá? Aí nós temos o verbo sanpo suru, que significa caminhar.
passear, caminhando, tá? Por exemplo, inu to sanpo suru, passear com o cachorro, tá? E aqui ele está na forma intencional, né? Ele é usada para fazer convite. Você passa o verbo para a forma mas, sanpo shimasu. Aí troca o masu por mashou. Então, sanpo shimashou. E ele dá essa ideia de vamos caminhar. Essa forma ela é usada assim para você chamar as pessoas para fazer alguma coisa. Por exemplo, ikimashou. Vamos. Ou vamos ir, né? Ou, por exemplo, benkyou shimashou. Vamos estudar, tá? Então, sanpo shimashou. Vamos caminhar. Tenki ga ii kara sanpo shimashou. Como o tempo está bom, vamos caminhar. E na nossa última frase, mudando um pouco o foco, amanhã deve fazer céu limpo. Ashita wa hareru deshou. Talvez você escute essa frase numa previsão do tempo, por exemplo. Temos aqui ashita, que significa amanhã. Partícula wa, estou falando sobre amanhã, tá? Então, falando sobre amanhã, ashita wa. Aí temos aqui hareru, que significa esse verbo, olha só, fazer céu limpo ou o céu ficar limpo. É um pouco estranho porque a gente não tem uma única palavra que traz esse significado. Talvez abrir o tempo, abrir o céu. Né? A gente fala o céu está aberto. Quando a gente fala o céu está aberto, a gente quer dizer que não tem nuvens, né? Ele tá 100% azul. Ou o céu está limpo, mesma coisa, ele não tem nuvens. Em japonês existe esse verbo, hareru, que ele traz consigo esse significado, essa ideia de aberto, de limpo, tá? Se parasse por aqui a frase, ashita wa hareru, eu estaria falando, amanhã o céu fica limpo, ficará limpo. Ou amanhã o céu vai abrir. Aí esse deshou no final, essa estrutura, ele dá essa ideia de que provavelmente vai acontecer isso. Em português a gente usa a palavra deve. Então amanhã deve fazer céu limpo. Ou amanhã provavelmente vai fazer céu limpo. Ele dá essa ideia de quase certeza. Tá? Não é certeza absoluta porque previsão do tempo não é 100%. Mas é quase certeza. Em português a gente fala deve fazer. Então não é uma afirmação categórica. Né? Não estou falando amanhã vai fazer céu limpo. Eu estou meio que tirando o meu da reta. Amanhã deve fazer céu limpo. Então, hareru deshou. Esse deshou no japonês, ele dá essa ideia. Ok? Você coloca ele imediatamente após o verbo. É uma estrutura. Então, essa foi a nossa aula. Me diz aí nos comentários o que você achou. Deixa suas dúvidas. E a gente se vê nas próximas. Bons estudos para você. Clica no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Se você é novo no canal, dá uma olhada nas outras aulas que a gente tem aqui. Clica lá na aba vídeos e olha o tanto de aula que a gente tem aqui. De japonês para todos os níveis, mas focado mais no pessoal iniciante e intermediário. Bons estudos para você!